Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Projeto Integrador 3. Eixo Licenciatura, Pedagogia. História, compreendendo hoje através dos tempos. Membros do grupo: Bárbara Benvegno dos Santos, Jefferson Renato Teixeira Barbosa, Lígia Nishimoto Martins e Martins, Márcia Oliveira de Souza. Orientadora: Luciene dos Santos Claro Cunha. Apesar das discussões sobre metodologias efetivas, muitas escolas ainda priorizam as intituladas metodologias tradicionais, as quais colocam o professor como total possuidor do conhecimento e que o transmite aos seus alunos sem que eles possam interagir e participar da aula, que é uma aula apenas expositiva e tendo os estudantes como passivos e memorizadores do conteúdo. Assim, a utilização de metodologias ativas pode ser um caminho que incentive a formação de cidadãos pensantes e críticos, com foco em alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para Mark Bloch, a história estuda os homens no seu tempo, mas frequentemente é tratada como uma ciência do passado, com métodos de ensino engessados. A história deve responder às demandas socioculturais do presente, formando cidadãos críticos e conscientes, permitindo que os estudantes reflitam e apliquem esses conceitos e conhecimentos no seu cotidiano. Segundo Vygotsky, a interação com o meio e outros indivíduos é essencial para o desenvolvimento cognitivo, tornando a escola um espaço fundamental para o desenvolvimento crítico. Para ele, o professor é o elo intermediário entre estudantes e conhecimentos disponíveis no ambiente, sendo um mediador. Escola e professor devem ser capazes de conduzir os alunos em suas multiplicidades. No entanto, a metodologia tradicional muitas vezes transforma alunos em receptores passivos, sem incentivar a reflexão. Paulo Freire critica essa abordagem bancária e propõe uma educação libertadora, que estimula a reflexão crítica. A educação deve ser vista como uma ferramenta de construção social, vinculada às dimensões políticas e sociais, transformando todos em sujeitos históricos. Portanto, é necessário adotar metodologias construtivistas no ensino de história, especialmente no EJA, para que os alunos sejam participantes ativos na construção do conhecimento. O objetivo deste trabalho é propor a implementação de metodologias ativas nas aulas de história para promover a participação e integração dos alunos. A proposta visa incentivar a autonomia dos estudantes e a reflexão sobre o impacto dos fatos históricos no mundo contemporâneo. As ações incluem identificar barreiras do aprendizado de história, destacar pontos importantes para trabalhar com metodologias ativas, estimular o diálogo e integrar o conhecimento prévio dos alunos, relacionar situações cotidianas com o contexto histórico e propor reflexões e atividades autoavaliativas para conectar o conteúdo estudado com a visão de mundo dos alunos. E aí, pessoal? Esse é um jargão que eu utilizo para iniciar as minhas aulas. Sou o professor Jefferson, formado em História pela Unesp. Atualmente trabalho na rede municipal de Itatiba, na escola Inês Prado Zamboni. Tenho turmas de 6º e 8º ano na regular, Fundamental 2, e turmas de 7º e 9º ano na EJA. Além de professor de História, eu atualmente estou fazendo uma formação em Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, e juntamente aos meus colegas de Projeto Integrador, PI, Bárbara, Lígia e Márcio, pensamos em alguma proposta pedagógica diferenciada para trabalhar com o 9º ano da EJA. Por que 9º ano? Atualmente estão acontecendo dois grandes conflitos internacionais de grande repercussão, que é a guerra na Ucrânia contra a Rússia e a guerra Israel contra a Palestina. E esse é um assunto que faz parte da proposta curricular do 9º ano, e dessa maneira a gente viu uma possibilidade de trabalhar de maneira diferenciada essa proposta curricular. Ou seja, ao invés de a gente vir lá de trás, lá do início do século XX para o século XXI, a gente faz o caminho regresso. A gente, a partir de fatos do cotidiano, do presente, do contemporâneo, e voltar ao passado, e buscar a contextualização histórica. Com a guerra da Ucrânia e a Rússia, a gente faz uma contextualização histórica da Guerra Fria, e Israel e Palestina, a gente arremete
a criação da ONU e a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, né, os horrores do Holocausto, e a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, e a criação do Estado de Israel em 1947, na qual desrespeitou, entre outras coisas, os palestinos que já estavam naquele local. Além disso, né, nosso objetivo também é propiciar a formação de cidadãos críticos, porque ao trabalhar esses temas nós falamos de direitos humanos, e os direitos humanos muitas vezes são desrespeitados. Essas guerras é um exemplo disso, mas não somente nas guerras esses direitos humanos são desrespeitados. No nosso cotidiano, né, na nossa vida pessoal, a gente vivencia situações de violência policial, racismo, julgamentos injustos, não presunção da inocência, entre outras coisas. Então, a gente traz uma consciência para esses estudantes sobre direitos que eles têm, inclusive, e que apesar desses direitos serem desrespeitados, nós devemos sempre lutar para a sua efetivação, né? E o nosso objetivo também, né, dentro da discussão, era propiciar um protagonismo estudantil, na qual os próprios alunos eles constroem o seu conhecimento, né, através da participação, através de exemplos do seu cotidiano, e nisso a gente arremete ao grande Paulo Freire, né, trazendo sentido, né, ao conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula e ao conhecimento que está sendo ali fomentado junto a eles. A princípio, os estudantes ficaram meio envergonhados, meio acuados, eles não estão acostumados com isso, né? Estão acostumados com uma aula expositiva, onde somente o professor fala, mas com o tempo, com a insistência e as aulas, né, eles foram se sentindo mais à vontade para falar, né? São pessoas mais velhas, que trabalham o dia inteiro, eu cheguei aqui na escola à noite cansado, então, além da vergonha, da timidez, tem também o cansaço. Porém, com as aulas, foram 4 aulas, 2 para trabalhar o conflito Israel-Palestina e 2 para trabalhar a guerra da Ucrânia, nessas 4 aulas eles foram se sentindo mais à vontade e o resultado foi positivo. Eles fizeram uns relatos para a gente, que está nos slides, mostrando que eles conseguiram obter a aprendizagem, se sentiram à vontade para falar, e além disso, na minha avaliação bimestral, todos tiraram nota boa, ninguém ficou com nota vermelha, então nós percebemos que foi sim um resultado positivo, essa proposta pedagógica diferenciada. A utilização de elementos como personalidades que estão em voga nas redes sociais, clássicos do audiovisual e exemplos cotidianos aproximaram os alunos do tema de forma interativa e integrativa. Foi possível identificar que os educandos se mostraram surpreendidos ao perceberem que os relatos históricos estão intimamente ligados ao seu cotidiano, o que representou um importante estímulo na participação, reflexão e posteriores questionamentos por parte dos mesmos. A atividade autoavaliativa tinha por objetivo estimular os alunos a expressarem suas ponderações a respeito da dinâmica adotada. No entanto, o que se percebeu foi a dificuldade dos mesmos em desenvolver tal proposta, visto que entendem a avaliação como algo estruturado, inflexível e passível de nota. Os alunos só desenvolveram tal atividade após o professor elaborar perguntas para que os mesmos pudessem responder. Esse contexto nos demonstra a necessidade de reflexões e práticas que possam alterar com o tempo esse obstáculo complexo e arraigado que envolve a concepção sobre a avaliação e que permeia a vivência de alunos e professores.